Pessoal, então vou continuar abordando, né, o adjetivo. Na outra apresentação, no outro vídeo, eu falei a respeito da flexão de grau do adjetivo e comentei com vocês a respeito do grau comparativo. E agora eu vou falar sobre o grau superlativo. Prestem atenção aqui, né, nesse prefixo, nessa palavrinha, super. Então, esse grau, ele é usado para intensificar a característica, né, a qualidade, ou estar expresso pelo adjetivo. Quando a gente tem o grau superlativo, nós podemos ter o grau superlativo relativo, como que nós vamos ver aqui, mas nós também podemos ter o grau superlativo absoluto. Essas palavras nos ajudam a entender um pouquinho, né, a respeito do que cada um trata. Quando a gente fala do grau superlativo relativo, quer dizer que ele é superlativo relativo a alguma coisa, a um conjunto, né, de seres iguais, algo desse tipo. Existe uma comparação. Quando a gente fala que é absoluto, não existe essa comparação. Vamos colocar um exemplo para ficar mais fácil. Eu posso dizer assim, ó, Juju é a mais renomada cientista do laboratório. Olha só, então, aqui está o adjetivo, né? E ele está no grau superlativo, é intensificado. Olha aqui a palavrinha, ó, intensificando, né? E é relativo a alguma coisa, relativo aos cientistas do laboratório. Então, Juju é a mais renomada cientista do laboratório. Tudo bem? O superlativo relativo de inferioridade, o processo é semelhante ao de cima, né? Porém, a relação é de inferioridade. Então, vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. Olha só, Mercúrio, ele é o menor, olha a relação de intensidade, né? Porque estamos falando do grau superlativo. Planeta do sistema solar. Ele é o menor, né? Em termos de tamanho, então a qualidade está expressa aqui, né? Ele é o menor planeta do sistema solar. E é o menor em relação ao conjunto de planetas do sistema solar. Tranquilo? E agora, sobre o grau superlativo absoluto, olha só, é algo absoluto, não existe comparação. Então, também tem essa relação de intensidade, mas não tem um em relação ao outro. Vamos colocar aqui um exemplo. Juju é muito jovem. Olha só, nós temos aqui, né? Essa palavrinha jovem, que é o nosso adjetivo aqui, ele é intensificado, grau superlativo, aqui é a palavrinha intensificando. Vamos mudar aqui, né? Palavrinha intensificando, a gente deixa assim, sem o negrito. E o nosso adjetivo aqui de vermelhinho. Então, Juju é muito jovem. Esse é o que a gente chama de grau absoluto analítico. Quer dizer, para formar esse grau, essa relação de intensidade, a gente usa uma palavrinha para intensificar. Um advérbio no caso. Então, aqui foi essa palavrinha muito. Quando a gente tem o grau absoluto sintético, nós não precisamos dessa palavrinha, porque nós vamos usar uma outra estratégia, que é acrescentar um sufixo à palavra, né, para formar o adjetivo. Então, posso dizer, Juju é juveníssima. Olha só, a intensidade, a gente não usa mais um advérbio para exprimir essa intensidade, mas a gente usa, olha só, esse sufixo aqui, para poder expressar a relação de intensidade. Poderíamos pensar também, Juju é muito feliz. Olha só, aqui nós temos o nosso adjetivo e temos a palavrinha aqui muito para expressar a intensidade, já que estamos falando do grau superlativo, que expressa intensidade.
Nesse caso aqui, eu tenho o grau absoluto analítico, que é formado, né, com o adjetivo mais a palavrinha que vai intensificar, que é o advérbio no caso. Mas também temos essa outra opção, que é o grau absoluto sintético, quando nós não usamos mais o advérbio, mas nós acrescentamos um sufixo a essa palavra. Tudo bem? Então, ficaria, por exemplo, Juju é felicíssima. Olha só. Então, aqui, ó, eu tenho o adjetivo, tá vendo? No grau absoluto sintético. São processos de formação diferentes. E aqui só mais alguns, né, a respeito para a gente poder ir relembrando. Então, por exemplo, se eu quiser colocar no grau superlativo absoluto sintético o adjetivo feliz, eu teria felicíssimo. Se eu quiser fazer isso com a palavra sério, eu teria seríssimo. Mas também existe seríssimo, as duas formas. Se eu quisesse com a palavra, com o adjetivo pobre, eu teria paupérrimo. Com a palavra cruel, eu teria crudelíssimo ou crudelíssima, né? Vai depender, claro, do substantivo, já que o adjetivo é a palavra que concorda com o substantivo. Amável, eu teria amabilíssimo ou amabilíssima. Notável, notabilíssimo ou notabilíssima. Mísero, misérrimo. Se vocês lembrarem aí, né, alguns poemas que a gente já leu, nós já nos deparamos com essa palavra, né? Então dá esse efeito de muita intensidade. Às vezes no poema, né, um efeito hiperbólico, né, de hipérbole, exagero. Livre, libérrimo. Magro pode ser macérrimo. Ou ainda magríssimo. Entendem? Então, aqui são só alguns para a gente poder relembrar, né? Então, para formar o grau superlativo absoluto sintético, nós acrescentamos, via de regra, nós acrescentamos esses sufixos aqui, íssimo, imo ou érrimo. Tudo bem? Agora eu vou comentar alguns exercícios, algumas atividades, né? Tem questões de concurso, tem questões de vestibular. Vou comentar aqui para a gente poder fixar um pouquinho o conteúdo. Então, aqui é uma questão do Enem. E nessa parte destacada aqui, a gente tem um anúncio. Vocês sabem, né? Podem parar o vídeo, resolver a questão antes e depois continuar o vídeo, tá bom? Então, nesse anúncio aqui, olha só. Morumbi, a região, né? Próxima ao Colégio Pio XII, linda residência, rodeada por maravilhoso jardim, com piscina e amplo espaço gourmet, 1.000 metros quadrados, em 2.000 metros de terreno, 6 suítes, 3.200.000 reais, rua tranquila, e aqui o endereço e mais informações. E aqui, né, classificados. Então, quando nós lemos isso aqui, a gente já consegue identificar o gênero a que esse texto pertence. No caso, gênero classificados. E quando a gente identifica o gênero, a gente consegue identificar também a função social e comunicativa que esse texto tem na sociedade. Então, nós vamos levantar, né, os nossos conhecimentos e saber que classificado geralmente é usado para a gente colocar um anúncio com o objetivo, né, de promover um produto, de vender, chamar a atenção do nosso possível consumidor e etc. Então, sabendo disso, olha só, aqui tem essa definição a respeito do que são os gêneros textuais, depois vocês leem com calma. Esse classificado procura convencer o leitor a comprar um imóvel. E para isso, utiliza-se de predominância das formas imperativas dos verbos. Forma imperativa do verbo é, por exemplo, venha conhecer a minha loja. Poderia ser também, compre agora este produto, adquira já o seu. Então, quando eu tenho a forma do verbo na forma imperativa, eu posso exprimir o sentido de ordem, de desejo, né, por exemplo. E, necessariamente, eu estabeleço uma relação direta de comunicação com o interlocutor.
Isso não tem aqui nesse anúncio. Se ele dissesse, venha conhecer, né? Aí tudo bem, aí eu teria. Mas isso não existe, tudo bem? Vamos pular aqui para a letra C. Então, isso é feito para isso utiliza-se de uma enumeração de vocábulos que visam conferir ao texto um efeito de certeza. Isso não existe, né? Enumeração de vocábulos para conferir efeito de certeza. Emprego de numerais, quantificando as características e aspectos positivos do produto. Existem os numerais, mas os numerais aqui têm um sentido bem objetivo mesmo, né? Exposição de opiniões dos corretores, não tem nem o que pensar a respeito disso, mas aqui a gente tem riqueza de adjetivos que modificam substantivos, porque é a função deles, revelando qualidades do produto. Então, a gente teria essa alternativa aqui como verdadeira. Vamos para a próxima questão, uma questão da Sesgran-Rio. E nessa questão, Perguntas pede o seguinte: em qual dos períodos abaixo a troca de posição entre a palavra sublinhada e o substantivo a que ele se refere mantém o sentido? Então, quer dizer, nós fazemos essa troca e o sentido não é alterado. Aqui eu tenho o primeiro enunciado. Algum autor desejava a minha opinião sobre o seu trabalho. Algum autor. Isso aqui, né, é um pronome. Se eu mudo de ordem, eu teria assim, ó. Autor algum desejava minha opinião. Olha só como o sentido muda. Autor algum, ninguém queria a minha opinião. Ou seja, de algum, que era um pronome, né, que eu não consigo precisar, indefinido, eu passo para nenhum. Então, olha só, o sentido foi alterado. Não é possível, então, né? O mesmo porteiro me entregou. O porteiro mesmo me entregou. O sentido muda também, né? Quando eu digo o mesmo porteiro, quer dizer que é a mesma pessoa, provavelmente a mesma de antes. Se eu digo o porteiro mesmo, quer dizer que é ele mesmo, né? A própria pessoa fazendo por si mesma. Então, também muda o sentido. Se eu digo, meu pai procurou uma certa pessoa para me entregar o embrulho. Se eu mudo, vai ficar, meu pai procurou uma pessoa, aí o mundo faz nem muito sentido, né? Uma pessoa certa para me entregar o embrulho. Olha só, uma certa pessoa é alguém, né? A pessoa certa já é uma informação muito mais precisa, uma pessoa específica. Muda o sentido também. E aqui, ó, grandes poemas épicos. Poemas grandes. Quando a gente diz grandes poemas épicos, não necessariamente a gente está se referindo ao tamanho do poema, né? Grande de muito conhecido, de importante, de renomado. Agora, quando falamos poemas grandes, destaca-se mais a ideia do tamanho do poema. Então, a nossa alternativa aqui, ó, é a letra D. Nessa aqui, se nós mudarmos a posição das palavras, contar histórias é uma prazerosa forma. Contar histórias é uma forma prazerosa de aproximar os indivíduos. Então, essa é a alternativa correta aqui que nós estamos procurando. Tudo bem? Vamos para a próxima. O substantivo está pós-posto ao termo que o qualifica na expressão sublinhada em. Pós-posto é colocado depois. Então, quer dizer que o substantivo está depois da expressão que o qualifica. Sofria daquele tipo de tristeza mórbida. Olha só, tristeza, a tristeza. Isso aqui, ó, é um substantivo, então ele não está pós-posto, ele está anteposto, ele está antes. Não é a alternativa que a gente quer. Para ele, o fim do ano era uma época dura. Olha aqui, ó, o artigo. Lembra que a gente falou? O artigo substantiva qualquer palavra. Então, aqui eu tenho substantivo e ele também está anteposto, não está pós-posto ao termo. Pós-posto é colocado depois. Ele está antes do termo. Vamos pular para a próxima aqui. No seu caso, havia
Mais uma vez, olha, uma razão. Se eu tenho aqui um artigo, necessariamente isso aqui é o meu substantivo. A mesma coisa aqui, uma mulher. Olha só, como só nós prestarmos atenção nesse detalhe, nos faria responder muito mais rapidamente essa questão, né? Porque desses 3 casos aqui eu já consigo identificar rapidamente o substantivo e vejo que ele está anteposto. Agora aqui, ó, que secreto desígnio. Então, o artigo aqui, né, para a gente identificar claramente o nosso substantivo, ele está pós-posto, colocado depois do termo sublinhado. Tudo bem? Então, essa é a alternativa aqui que estamos procurando, a alternativa correta. Vamos para a próxima. Nessa aqui, né, o próprio corretor já vai indicar para a gente a alternativa correta. Diz respeito à formação dos adjetivos, né, do superlativo, absoluto, sintético. Então, ó, superlativo, ideia de intensificação. Sintético, quer dizer que nós usamos os sufixos, né, para poder dar esse sentido de intensificação. A alternativa correta aqui vai ser a letra C. Então, ó, célebre, celebérrimo, cruel, crudelíssimo, doce, dulcíssimo, negro, nigérrimo, nobre, nobilíssimo. E aqui mais uma questão. Eu vou deixar essa e vou passar para essa aqui, porque eu acho que ela é mais interessante. Aqui a gente tem uma charge, né, um quadrinho para a gente ler, e aí nesse quadrinho nós temos o seguinte diálogo. O que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há 20 anos? Então, Agar não é o seu primeiro marido? E aí aqui o efeito de sentido, né? Vocês vão conseguir compreender e interpretar o efeito de humor, né? Ela enumera uma série de qualidades, de adjetivos, e esse personagem pergunta se não é o primeiro marido, provavelmente porque ele não reconhece nele todas essas qualidades, né? Então, vamos lá. Os adjetivos são palavras que podem sofrer inúmeras variações e têm como principal função caracterizar ou delimitar o substantivo. Considere as afirmações. Então, nós vamos considerar e avaliar. No primeiro quadrinho, a sequência dos adjetivos esbelto, bonito, espirituoso resulta na intensificação progressiva de seus significados. Realmente tem uma intensificação progressiva, dando origem à figura de estilo chamada hipérbole. O problema está aqui. Realmente tem uma intensificação, mas essa intensificação progressiva a gente dá o nome de gradação. A gente dá o nome de gradação e não de hipérbole. Então, o problema aqui dessa alternativa, né, é na identificação da figura de estilo. Número 2. Se em vez de empregar o verbo haver para indicar tempo transdecorrido, Helga utilizasse o verbo fazer, segundo a norma culta, o período deveria ser assim reescrito. O que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso, com o qual casei fazem 20 anos? O verbo haver, no sentido de tempo transcorrido, é um verbo impessoal. Significa não, pessoal, pessoa. Então, impessoal é aquele verbo que não tem pessoa. Se não tem pessoa, não é possível concordar esse verbo com nenhuma pessoa do discurso. Por isso, ele fica no singular. Então, o verbo haver, no sentido de tempo decorrido, ele fica no singular. O verbo fazer, a mesma coisa, no sentido de tempo decorrido, também é impessoal. Se ele é impessoal, ele não pode ir para o plural. Logo, esse fazem está errado, deveria ser faz. Tudo bem? Então, isso torna esse enunciado aqui também incorreto. Essa afirmação 1 está incorreta, a afirmação 2 também. Vamos para a terceira. A oração com o qual casei é subordinada adjetiva restritiva.
essa realmente é a alternativa correta. Então, aqui por eliminação, mesmo que, né, não tenhamos ainda estudado a oração subordinada adjetiva restritiva, por eliminação a gente conseguiria chegar à alternativa correta. Depois eu explico para vocês, né, essa classificação da oração. E por fim, vamos ver aqui essa questão, vou me organizar aqui, essa questão, que é uma questão do vestibular da FUVEST. Examine este cartaz, cuja finalidade é divulgar uma exposição de obras de Pablo Picasso, uma exposição que teve em São Paulo. Aí aqui tem o cartaz e vem, nas expressões mão erudita e olho selvagem, que compõem o texto do anúncio, os adjetivos erudita e selvagem sugerem que as obras do referido artista conjugam respectivamente. Então, nós temos que procurar, entre as alternativas que eles estão dando, palavras aqui que, de certa forma, possam estar no mesmo campo semântico dos adjetivos indicados aqui, né? Erudita e selvagem. Então, quer dizer, mão erudita, olho selvagem. Erudita, para civilização, não faz sentido, né? Então, vamos descartar. Erudita, em relação a requinte, pode ser, é uma possibilidade. Então, vamos deixar aí. Erudita, no mesmo campo semântico que modernidade, não faz sentido. Erudita no mesmo campo semântico que liberdade também não. Erudita no mesmo campo semântico que tradição parece fazer sentido também. Então, nós temos aqui duas possibilidades. Vamos ver agora selvagem. A primeira, selvagem e barbárie, poderíamos talvez considerar, mas já destacamos porque a primeira não servia. Selvagem e despojamento, talvez, mas eu ainda acho que despojamento é muito sutil, não sei, para selvagem, né? A letra C a gente já tirou. Selvagem para autoritarismo também não parece fazer sentido nenhum. E selvagem poderíamos, então, relacionar com transgressão. Então, essa é a alternativa correta. É uma questão, né, que exige que a gente trabalhe a noção de campo semântico, quando nós conseguimos colocar palavras mais ou menos, né, dentro do mesmo campo semântico. São palavras que trabalham dentro de sentidos que podem ser aproximados, mas também exige, claro, né, se a pessoa puder, ótimo, quanto mais melhor, se a pessoa entender a respeito de Picasso, né, de quando ele foi, do papel dele, por exemplo, no modernismo. Então, mão erudita, no sentido de habilidade, né, e também de conhecer as tradições, mas ao mesmo tempo olho selvagem, porque também foi um artista transgressor, né, com uma estética modernista. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou parar por aqui, porque o vídeo já tá ficando, né, bem compridinho, e eu sei que isso acaba cansando um pouco, eu espero que tenha ajudado, e depois eu vou dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, e vocês me deem um retorno, por favor, se tá ajudando, se não tá, mas enfim, vou tentar ir melhorando depois com o tempo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!